Olá, espectadores e espectadores aí da TV Jovens Cronistas, aqui que fala com vocês, Jonas Carreira. Hoje estamos dando início a uma expansão, né, uma espécie de expansão aí do projeto na história, né? Então, a gente decidiu, né, o projeto Jovens Cronistas, decidimos em expandir o projeto, né, de uma maneira que a partir de hoje ele entre durante a semana, né, um dia da semana, no caso, quinta-feira. Né? Então, a gente pretende seguir o projeto com 2 lives durante a semana. E vai ter uma convidada professora, né, que é a professora Andréia, que vai participar com a gente agora durante a semana, e o professor Ulisses, que vai fazer também essa segunda parte também durante a semana. E no domingo continua com um convidado diferente todos os domingos para fazer o conteúdo da disciplina de história, como sempre acontece. E essas lives durante a semana, né, chama-se Resenha na História, onde o professor Ulisses e a professora Andréia pegam algo referente à disciplina de história, pode ser um filme, né, uma série que vai ser o assunto de hoje, o tema de hoje, pode ser músicas, né, algum álbum de uma banda que tenha um conteúdo que agregue, né, na disciplina de história, né, pode ser qualquer documento, né, que seja considerado um documento histórico. Né? Então, hoje a gente vai falar sobre uma série que está passando na Fox. O nome da série é Miss América, né? E essa série é com a atriz Cate Blanchett. Sou meio ruim de pronúncia no inglês, mas é Cate Blanchett, né? Então, a série acontece num contexto histórico da década de 1970 nos Estados Unidos, né? Onde o movimento feminista tentava caminhar com passos lentos para a vitória em relação ao movimento feminista. Né? Então, aquele contexto, na época da história norte-americana, era um contexto que favorecia a cultura do patriarcado. Então, o movimento feminista tentava, por meio da legislação, impor, não, avançar em vitórias contrariando essa agenda conservadora que era hegemônico na década de 1970. Então, a série ocorre nesse contexto, né, e em determinado momento, né, aparece a luta das feministas para tentar ganhar uma legislação que favoreça, né, o movimento feminista, e em determinado momento na série aparece um grupo de mulheres conservadoras que que se inicia um atrito entre um grupo de mulheres conservadoras e um grupo de mulheres feministas. E a série vai decorrer mostrando como é que acontecem essas contradições e as vitórias das feministas e por aí vai. Então, hoje, a professora Andréia vai nos passar o conhecimento dessa série e eu confesso a vocês que ainda não assisti a série, vou assistir ainda, eu vou assistir na TV fechada, na Fox, a série é todas as terças-feiras na Fox, às 23 horas, então convido todos a assistirem, e a professora Andréia vai falar sobre a série hoje, né? Então, fiquem aí aí para fazer a resenha. Fique à vontade para fazer a resenha de hoje da série, e é isso aí. Vamos abrindo aí a nossa série do Resenha na História. Obrigada, Jonas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, nessa iniciativa tão bacana que é o Na História, para a gente poder estar articulando um pouco do conhecimento histórico, um pouco das nossas reflexões, e aqui, especificamente, sobre questões que o presente vai trazer para a gente, que o conhecimento histórico pode certamente ajudar a gente
a refletir sobre esse tempo presente né, com as experiências que a gente pode somar aí ao longo da história. Muito legal poder estar falando dessa série, uma série que eu gostei, uma série que concorreu a vários prêmios, que tem um elenco de peso, então é uma série que chegou com, né, uma produção muito forte, e eu acredito que ela vai repercutir ainda bastante no cenário, principalmente porque é ano de eleição nos Estados Unidos. Então, essa série, acredito que não seja por acaso, né, que ela tenha ido ao ar justo esse ano, porque as mulheres também tiveram, durante o período de pré-eleição do Trump, tiveram um fator primordial, principalmente na oposição do governo Trump. A gente viu vários movimentos ali de mulheres indo para a rua, logo antes da eleição dele. A gente lembra muito bem disso, né? Então, interessante essa série ir para o ar, justamente nesse momento, ano de que o Trump pode ser reeleito ou não, mas que certamente muitas pautas que dizem respeito a questões de gênero vão ser retomadas no campo político dos Estados Unidos. E como a gente sabe, essas pautas também influenciam no Brasil. O Brasil ele tem muita influência com os debates em torno de gênero, né? Sofre muita influência dos Estados Unidos, as coisas chegam aqui de maneira muito rápida, os debates acontecem também de maneira muito forte. Como eu falei, como o Jonas falou, essa é uma série da Fox, que passa às terças-feiras à noite, que eu indico. Certamente eu não estaria falando dela se eu não indicasse ela. E o pano de fundo da série, né, são fatos reais, são personagens reais também, principalmente as principais personagens, as protagonistas, tanto que vocês podem ver que os episódios levam os nomes das personagens, né, dessas personagens históricas. Eu vou falar um pouquinho de quem são elas e vou falar um pouquinho desse pano de fundo e como é que a série ela se baseia, né, no jogo político, no lobbying político, para estar fazendo ali a trama dela, para estar emendando o enredo e trazendo à tona os debates que ocorreram no interior da década de 70 nos Estados Unidos. Bom, o momento é quando, em 1970, a emenda de igualdade de direitos, né, nos Estados Unidos, ela começa a ser votada. É uma emenda que garante maior igualdade para homens e para as mulheres, né, como, por exemplo, salário, como, por exemplo, o direito a trabalhar fora, a ter jornadas de trabalho justas. E o que acontece é que a sociedade civil entra nesse debate. E aí acaba que fica um pouco antagônico, né? De um lado, os conservadores, principalmente na figura do Partido Republicano, e do outro lado, os democratas, né, fazendo muita pressão para que a emenda fosse aprovada, porque o que vai acontecer especificamente é que, embora ela tivesse sido aprovada, era necessário que ela fosse ratificada pelos 38 estados nos Estados Unidos. Então, isso foi uma luta muito intensa, né, no campo político, porque ela precisava ser aprovada em todos os estados. Como a gente sabe, nos Estados Unidos, esses estados, né, têm certa autonomia no que tange à lei. Mas para que fosse incorporado dentro da Constituição essa emenda, né, essa emenda de igualdade de direitos,
era necessário que essa autonomia dos estados aprovassem também o interior de cada estado, de cada federação. Bom, eis que surge, né, a personagem principal da série, que é quase um dado biográfico, que é a advogada, né, Phyllis Schlafly. Deixa eu só confirmar se eu falei certo a pronúncia. Phyllis Schlafly, que é protagonizado pela Cate Blanchett. Vou mostrar aqui uma foto, tanto da atriz quanto da personagem real. Bom, essa é a Cate Blanchett atuando como a Phyllis Schlafly. De fato, a gente tem uma semelhança gritante entre a atriz, entre a personagem e a mulher, né? E a Phyllis, ela era... Logo mais eu mostro para vocês. Ela era amiga íntima do presidente da República. Eu acho que tem que clicar na foto. Né? Tem que clicar na foto para aparecer. Não está aparecendo, não? Tá, não. Enquanto a professora vê, eu vou relatar mais um pouco do contexto histórico na época, né? Foi na década de 1970, época do presidente Richard Nixon, né? Vale ressaltar que o Richard Nixon foi o primeiro presidente, né, a renunciar o cargo de presidente norte-americano, né? Ele foi o precursor, né, daquele caso lá, o Watergate, né, ao qual ele teve que ser obrigado, pressionado a renunciar o cargo, né? Então, essa época também foi a época em que acontecia a Guerra do Vietnã, né? Então, Richard Nixon era um democrata ao qual prometia, né, retirar as tropas do Vietnã na época. Então, era um momento histórico nos Estados Unidos de muita guerra política e social. E nesse contexto estava inserido também, né, as lutas do movimento feminista. Então, é nesse contexto que a série aparece, fazendo essa luta no movimento feminista por mais direitos. Então, apesar do presidente Richard Nixon, né, ser considerado, digamos assim, um liberal, né, que lá nos Estados Unidos, liberal é considerado o que é aqui no Brasil um progressista, né? Ele era do Partido Democrata, mas ainda assim existia muita luta da militância, principalmente militância feminista e militância também que lutava pelo movimento racista, né? Então, nessa série, se eu não me engano, a professora pode me ajudar, se eu não me engano, é a época também, o contexto em que a primeira senadora eleita, mulher e negra, foi eleita também dentro do Congresso norte-americano. Me conseguiu aí, professora? Sim, eu acabei dando uma travada aqui. Depois eu volto com as fotos.
Pois então, a gente está num segundo movimento, no que tange a luta por igualdade de direitos das mulheres, né, que a gente vai chamar de feminismo, a gente está na chamada segunda onda, né, que a primeira onda é a luta pelo sufrágio, que os Estados Unidos vai ter ali no final do século XIX, início do século XX, movimento esse que influenciou muito também no Brasil pelo voto, né? As mulheres passam a votar somente depois da década de 30 no Brasil, do século XX, e nesse momento a gente vai ter nos Estados Unidos a chamada segunda onda, que a gente já vai entrar temas como o próprio feminismo negro, né? A própria, não só direitos, mas atuação política, né? Já que já foi garantido o direito ao voto, a tentativa agora é uma tentativa de se inserir como protagonistas do debate. Então, a gente já vai entrar em várias tensões temáticas, a luta passa a ser mais pluralizada. E o que essa série traz, né, eu penso que ela não antagoniza, ela traz essa personagem que toma um papel antifeminista, e ela foi uma das principais figuras nos Estados Unidos, articular articular a barrada da emenda de igualdade de direitos, né? Ela articula politicamente discursos anticomunistas, discursos antifeministas, principalmente um discurso que era mais ou menos assim: querem tirar o nosso direito de sermos donas de casa, de sermos mães. Então, quando isso acontece, ela traz esse debate, ela acaba fazendo um papel um pouco meio que foram as feministas que garantiram que ela tivesse esse direito de ser política, de estar atuando. Ela toma uma linha de frente. A série mostra como muitas vezes ela, inclusive, ganha mais destaque no cenário político que o próprio marido dela. Só que tudo isso sobre um discurso de não feminismo. Então, a série ela vai girar em torno desse lobby político, né? De um lado, a gente tem as feministas com as diversas pautas, inclusive pautas ali que acabam se chocando também, que acabam criando determinadas tensões no interior do... Né? A série ela tem a capacidade de mostrar como que o debate feminista que lutava pela igualdade de direito, ele não é homogêneo, ele é extremamente plural. Isso por causa de feministas negras, isso por causa de feministas lésbicas, tudo isso no interior do próprio progressismo, da própria esquerda. E, de um lado, uma chamada direita, um conservadorismo que se utiliza de um discurso contra a luta de igualdade de direitos, mas vai ganhando destaque, né, dentro do próprio campo político. Então, essa contradição que a série vai mostrar em torno dessa personagem, da Phyllis, é muito interessante, muito interessante. Então, ela é a personagem principal, a Phyllis Schlafly, se alguém souber o nome correto, por favor, a pronúncia correta, pode comentar aqui. Tudo isso dentro, né, da oposição que ela vai fazer. Bom, e aí, como eu falei, cada episódio traz uma personagem importante ali no cenário político dos Estados Unidos, uma mulher influente ali nesse campo. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. E, principalmente, né, como é que elas vão crescendo, fazendo oposição a Phyllis, que também vai crescendo sobre um discurso praticamente um discurso de ódio em cima, né, dessa luta.
A Phyllis também, ela foi muito conhecida porque ela era amiga íntima do ex-presidente do Ronald Reagan, tinha muita intimidade com ele dava muita abertura para ela, então tinha uma questão de propaganda também, né, dela pousar ali do lado mais conservador da direita dos Estados Unidos. Tem uma questão de articulação, de como que ela vai crescendo, o interesse dela não é, ao longo da série, isso vai mostrando o interesse dela inicial, não é crescer politicamente através, né, da luta contra a emenda de igualdade de direitos. Ela tem um estudo sobre armas, sobre armamento, entende muito de armamento, mas ela não consegue se inserir na política com isso. A série também mostra muito o silenciamento, né, que ela acaba tendo entre os homens, né, ela entra nesse meio, dialoga com esses homens, mas também tem um silenciamento ali que ela sofre a todo momento, né, pelo fato dela ser mulher. Bom, então eu vou mostrar um pouquinho aqui quais que são essas personagens, né, históricas, importantes no cenário político dos Estados Unidos da época, para a gente poder falar um pouquinho delas, tá? Bom, essa é a Phyllis, ela aí sendo protagonista, tá dando para ver, Jonas? Agora sim. É importante, é bacana observar, né, como que essa parte da série, né, o movimento, principalmente a personagem da Cate Blanchett, né, ela não é uma personagem, vamos dizer assim, né, do campo, né, revolucionário, né, ela saiu de um campo direitista, né, ela até armamentista ela é, e ela agrada, né, com esse empoderamento feminista, ela agrada até o movimento, né, republicano, né, na época. Então é interessante também a gente observar essa diferença, né, da história do norte-americana, né, na época. Como a gente pode ver aí, ela ia para a rua, né? Tem aí o Stop Hero, né? Para Stop o Estatuto, né? De Ratificação de Igualdade de Direitos. Então, ela movimentou, ela fez todo esse lobby político, ela movimentou outras mulheres a irem para a rua, a protestarem contra, isso é uma coisa que aparece muito na série, como é que ela vai articulando outras mulheres, vai induzindo outras mulheres a participarem da campanha, tanto que ela sai, de certa forma, vitoriosa, né, porque a emenda ela não foi ratificada pelos 38 estados. Esse movimento que ela está estampada aí no peito, né, o Stop Era, é um movimento que agradou também a parte do campo político da direita, né, dos republicanos, que os republicanos tentam trazer ela, né, a personagem, para o campo deles. Então não é necessariamente um movimento feminista voltado somente para a esquerda, né? Também tinha interesses políticos do campo da direita também, que tanto que os republicanos tentaram abraçar ela. E a personagem Phyllis, né, a personagem Phyllis da atriz, ela era armamentista, né, também, algo também que afastava também um pouco da ideologia esquerdista também na época. Ela, como eu falei, né, ela foi amiga do ex-presidente, do Ronald Reagan, o marido dela participou de campanhas, ela tinha um interesse político também. Por mais que ela falasse que ela era antipolítica, antifeminista, ela tinha um interesse de participar, de estar atuando no espaço público, era republicana, né, declarada, e tudo isso foi utilizado, tanto para, né, ela foi utilizada, como ela se utilizou também do partido, em prol, né, das suas
suas campanhas, do seu ideário. Bom, vamos falar um pouquinho das outras. Uma das personagens que aparece é a Betty Friedan, é nascida em 1921, que vai vir a falecer em 2006, e ela é uma importante autora feminista que vai escrever um livro chamado A Mística Feminina, né? É um livro considerado, foi bem criticado, é um livro que vai falar muito sobre, principalmente, os afazeres domésticos, como que as mulheres se voltam para afazeres domésticos, como é que elas estão ainda presas aos lares. Então, ela é uma das pioneiras nesse debate, principalmente na segunda onda, e é muito interessante, penso eu que seja muito interessante ela, a personagem, porque ela é quase uma feminista conservadora, porque ela vai ser uma ali nas discussões que vai haver entre as próprias feministas, as contradições que existem no movimento feminista, ela vai ser uma das que, por exemplo, não quer abraçar a causa lésbica, que tem dificuldade quanto a isso. E aí é muito interessante, porque ela acaba, de fato, né, trazendo esse debate que ocorreu mesmo. A gente sabe que no interior das lutas feministas a gente tem esse tipo de embate, né, esse tipo de divisão, e essa personagem vai trazer isso para a série. Vou mostrar aqui a Beth. Está aparecendo? Tá, não. Tá carregando. Aí, mas essa é a atriz, né? À esquerda a gente tem a atriz. E parece igualzinho, né? É igualzinho a verdadeira, né? A série está sendo muito bem elogiada por ter conseguido assim uma fidelidade com as atrizes e as personagens reais, assim. Está sendo muito interessante, assim, tá fazendo jus, sabe? Bom, outra personagem importantíssima aqui vai ser a Shirley, primeira política mulher negra nos Estados Unidos, né, que é também uma atuação impecável, da atriz, uma das melhores, eu até acreditava que seria premiado lá no Emmy, infelizmente não foi, mas, assim, muito destaque, né, e aí ela foi a primeira mulher negra a integrar o Congresso americano, tá, em 1972, e, inclusive, na série traz quando ela vai concorrer à presidência dos Estados Unidos, que foi também um debate ali que essas feministas ficaram um pouco descrentes, não sabiam se era o momento, principalmente porque elas já estavam na briga, né, pela aprovação nos estados da emenda. Então, houve uma certa resistência à candidatura dela, mas ela acaba saindo candidata, mas isso acaba sendo... até agora contém spoiler, fica um ar um pouco melancólico na série, né? Por causa que ela não teve o apoio esperado para a candidatura dela à presidência. Vou mostrar aqui também uma foto dela e da atriz. Ela é nascida em 1924 e vai vir a falecer em 2005. É interessante notar também que a série ela não foca somente numa atriz, né? Nós temos aí a atriz, a Cate Blanchett, né? E a série não foca somente nela, né? Tem várias atrizes que rouba a cena em vários momentos, e essas atrizes você está apresentando aí. Então não é aquela série monótona que você vê somente foco naquela atriz. Então existe um monte de atrizes ali talentosas que interpretam personagens da história norte-americana importantíssimo, né, nesse movimento aí feminista. Uhum. Sim, com certeza.
E também a pluralidade, né? A pluralidade das ideias ali, dos movimentos, como é que, na verdade, essa luta de igualdades, a luta pela ementa acabou movimentando os próprios debates, né? Bom, essa aí é a Shirley, né? A personagem real, como eu falo, no Congresso, em 1972, quando ela vai para a campanha. E aqui a gente tem a atriz. Aí é uma das cenas que contém spoilers, como eu falei, em que ela vai para a convenção, né? A atriz Quando também é ela muito parecida com a real, né? Sim, além de ser uma excelente atriz, né? Bom, a gente vai ter também a Gloria Steinem, é uma importante feminista, viva até hoje. Uma das últimas aparições dela foi na campanha anti-Trump, que ela veio a público, né? Ela é uma das editoras de uma importante revista, fundada em 1972 também, que chama Miss. Muito importante também nos debates a respeito de aborto nos Estados Unidos. E também, para mim, foi uma das mais parecidas, assim, sabe? Que a Gloria Steinem. É só uma temporada a série, André? Sim, eu acredito que nem tenha mais, assim, temporadas. Pois ela termina muito bem a série. Para mim, me passou esse ar melancólico, porque elas acabam. É um período que, como ao final você vai ver, que elas acabam tendo muita participação política, no caso as feministas, e aí depois ficou muito tempo, talvez até a eleição ali do Barack Obama, sem quase nenhuma participação em torno dos debates mesmo, sabe? Então, não acredito que tenha outra, que não é o interesse, assim, continuar, né? Mas mais séries, acho que se esgota ali, né? Em torno dessa disputa, desse lobby político mesmo. Aí a Gloria Steinem. Muito igual. Parecido, bem parecido mesmo. É, Até o óculos, e né? ela, Dos detalhes. sim, ela é uma personagem que tenta uma articulação. Como eu falei, ela é editora-chefe dessa revista Miss. E aí tem uma cena muito engraçada ao longo da série, que uma das colegas dela também, né, uma importante jornalista, feminista, negra, lésbica, que é, no caso, a Margaret Sloan Hunter, vou mostrar aqui uma foto dela, e aí é engraçado, porque ela decide sair, né, da revista em determinado momento, seguir o caminho, e aí ela tenta falar com a, com a Glória, né, sobre essa diferença, né, de pautas, que ela não sentia que havia a inclusão ainda ali no feminismo negro, no interior da revista e tal. E aí fica uma coisa muito interessante, de fato. O diálogo das duas, a participação dela na série também para trazer isso. Mostrar aqui para vocês. Pessoal, quem estiver assistindo, né, eu recomendo assistir a série, né, pelo Fox TV fechada no canal
Fox, todas as terças-feiras, às 23 horas da noite, tá? Então, já tá bem avançado já os episódios, né? Então, mas quem quiser acompanhar, terça-feira, todas as terças-feiras, às 23 horas, no canal Fox. E quem tiver, Aí, né, o Torrent, bem parecida mesmo, né? bom, e a gente vai ter também a Bela Azul, que é uma figura central ali em toda a articulação política, inclusive quando aparece um momento de recuar ali nas jogadas políticas, é ela quem vai fazer essa manobra, muitas vezes ela irrita, porque ela é uma figura bastante política mesmo, inclusive a série coloca ela muito mais preocupada, muitas vezes, com a articulação política do que necessariamente com as pautas. E é muito interessante a série mostrar essa contradição, né? Que muitas vezes, não é a hora agora da gente abraçar essa causa, então elas, enquanto corpo político, acabavam recuando. Isso cria impasses ali dentro, né? Porque é como se fosse ali a paixão, né, das ideologias, a paixão ali da luta contra a jogada política, né? O lobby político. E, para mim, ao meu ver, é esse o grande ganho da série, né? Mostrar essa articulação política. Deixa eu mostrar aqui a Bela. Também uma atuação dramatúrgica ótima. A Bella é uma das personagens mais velhas também, que aparece, pioneira, ela vai vir a falecer em 1998, então a gente não tem mais a presença dela, é essa Bella. Falei, né, ela é advogada, uma ativista, figura central, a gente vê que na série ela aparece bastante, vai ter papel de destaque. Tem algumas personagens fictícias também, que é no caso da Sarah Paulson, que aí já é uma personagem criada, fictícia ali, que é um personagem interessante também, porque ela não sabe muito bem o que ela está fazendo ali. Ela é amiga, né, da Phyllis Schlafly, e aí ela entra meio de gaiato nesse discurso do medo, né, que a Phyllis articula. Querem tirar, se a emenda for aprovada, vão tirar o nosso direito de ser donas de casa, de cuidar dos nossos filhos, de cuidar dos nossos maridos, e a gente quer ter esse direito de ser dona de casa. Ou então as abortistas, as comunistas, tal. E aí fica muito engraçada essa personagem da Sarah Paulson, né? Porque ela não sabe o que ela está fazendo ali, ela só fica apaixonada pela articulação da Phyllis. Então, de fato, assim, outra personagem muito interessante. Bom, mas essa aqui é a Bella, né? Que eu falei. É a atuação muito boa, uma das melhores atuações, sem dúvidas, da série. Interessante também que é observado na série, né, de observar que nessa época, né, nesse período histórico aí dos Estados Unidos, estávamos passando naquela época lá pela Guerra do Vietnã, né, então existia muita manifestação, né, inclusive a história geral, né, foca muito nesse período, e a série, né, ela mostra
ela retira um pouco desse período histórico que é muito mostrado e foca mais um pouco nessa parte nessa luta interna dentro da política norte-americana, né? Então eles saem um pouco da política externa nos Estados Unidos, né, nesse período, e entram nessa militância interna que existia na luta pelas mulheres ali, pelo direito, né, pelos direitos das mulheres na época, né? Interessante também essa parte da série, e ela chega contando um passado, mas ao mesmo tempo ela passa uma informação, né, o quanto que é precioso essa luta que aconteceu no passado para nós refletirmos do que está acontecendo hoje lá nos Estados Unidos, né? Então é um momento ideal, né, de se assistir essa série, né, principalmente lá nos Estados Unidos e aqui, né, porque nós temos o mesmo governo que o que acontece lá, né, no contexto trumpista, né, é copiado, né, no contexto atual aqui no Brasil. Então é muito interessante de se assistir esse contexto passado para nós começarmos a ver um horizonte no que está acontecendo hoje. Então, mas assim, a questão é interessante, porque embora não seja o foco da série, né, muito bem reportado, a questão ali da biografia dessas mulheres, mesmo da atuação dessas mulheres no campo político, em torno né, são elas as protagonistas. De todo modo, o que a série traz é o protagonismo feminino dos dois lados, né, de feministas e antifeministas, em torno da ratificação da emenda. E mais um dos discursos mobilizados pelos conservadores, principalmente pela Phyllis, é de que, se ela for aprovada essa emenda, nós vamos ser obrigadas a irmos para a guerra. É assim, né, muita mentira. Né? De um lado, a gente vê essa mesma direita que usa de mentira para se organizar politicamente, para fazer propaganda enganosa, que hoje já, né, se incorpora de modo às chamadas fake news. Ali, naquele momento, a mentira ela já estava sendo usada, né, como artifício de campanha, e a série mostra isso, né? Eles falam claramente, se a emenda, vai ter vários momentos na série que ela fala, se a emenda for aprovada, então nós vamos ser obrigadas a nos alistarmos, assim como os homens. E aí entra no discurso do medo, né? A Phyllis utiliza, então, o medo ali para manipular, para mobilizar pessoas a irem contra a emenda. Ela vai em programas de televisão e fala isso, inclusive as participações dela em programas de televisão são muito boas, porque mostram uma coisa, depois eu fui ler sobre a Phyllis, e é uma coisa real, de fato, é que ela é muito articulada, tem uma presença, assim, discursiva muito forte, então ela usou, né, de todas as qualidades políticas que ela tem, ela usa, a personagem usa. E isso está muito presente na série, na personagem. Esse movimento ele era um movimento conservador, no caso, então antifeminista, né? Não, ele é um movimento contra o estatuto. Ele toma um caráter antifeminista porque, de fato, é uma onda, né, feminista, a luta por igualdade de direitos. É a segunda onda do feminismo ali. No feminismo mainstream, né, que eu estou falando, aquele feminismo mais central, aquele feminismo mais ali no campo da esfera política, e é justamente isso que a série vai, aos poucos, quebrando, né, no sentido que ela vai tirando essa homogeneia, a própria relação, né, parece em algum momento que se quer construir uma empatia em torno da personagem da Phyllis, mas não é bem assim, né? A gente vê um lado humano mesmo, de uma mulher. A personagem da Phyllis, ela me parece ser uma conservadora, né? É um personagem conservadora que, ao mesmo tempo, sofre com a repressão masculina, né? É mais ou menos isso, né? Claro, que ela está tentando entrar na esfera pública, e a esfera pública é historicamente, tradicionalmente ocupada por homens. É um espaço de poder executado por homens, e ela, independente do discurso que ela mobiliza, em momento nenhum ela deixa de ser mulher.
Então, mas ela não questiona isso. A diferença está que, para ela, a gente vê ali no ar dela que até certo momento tem hora que ela fica puta. A personagem deixa claramente assim que ela tá puta de ser silenciada. Mas ela não vai questionar, não é no interesse dela, muito pelo contrário, né? Então, essa mobilização dos discursos é muito bom a gente ficar atento na série, sabe? Eu considero o grande lucro, assim, de como é Mas, que assim, ambos os não é... lados mobilizam discursos. É verdade. Mas, no caso, não é interesse dela politicamente, né? No interesse dela, na visão política dela, né? Não ideológico, né? Aí que tá, a gente tem um lado que separa, né, a visão ideológica da atuação, e tem outro que não. Bom. E eu acho que é mais ou menos assim. Tanto que, né, quando a série, um fator muito positivo da série, né, que é mostrar essa pluralidade ali de lutas feministas, elas têm problemas justamente porque elas não querem separar. É como se a série mostrasse isso. Elas não querem separar a atuação das lutas e das ideologias. E, em determinado momento, parece que isso enfraquece as articulações políticas. Sabe? Dentro da esfera, acaba atrasando um pouco. Atrasou, né? De fato, a emenda ela não se saiu vitoriosa, como se esperava. Eu lembrei de um fato que ocorreu aqui no Brasil e achei um pouco até engraçado, né? A gente foi comentando essas personagens e tal. Eu lembrei da líder lá dos 300 que fez o vídeo rindo. Rindo não, chorando, né? Que estava sem apoio do Bolsonaro, né? Então a gente comenta os negócios sérios esses personagens aqui brasileiros, assim. Esquece, vamos voltar para a série que é bem melhor. Mas é isso, assim. A série traz essas personagens, muito interessante a gente observar a atuação delas. A atuação da Cate Blanchett está excepcional, de fato, assim. Ela deu uma entrevista depois, eu vi que perguntaram a ela por que ela ia fazer um personagem daquela, se ela não concordava. Ela, não, eu quero entender como é que as pessoas agem, quero tentar entender o diferente de mim. E eu achei muito interessante essa resposta da Cate Blanchett, particularmente, eu penso que é sensacional, assim, porque ela conduz realmente a personagem e é uma pessoa representativa demais para a história política dos Estados Unidos, né? Porque ela mobilizou, de fato, se dá uma gulgada aí, você vai ver muita foto dela, você vai ver discurso dela no YouTube. Então, ela é uma política, né? Uma política que atua no discurso do que ela acreditava que não deveria ter direito. Uma contradição, mas é interessante a gente ver essas contradições, sim. Eu também estava vendo que, né, ela teve que se adaptar ao sotaque, né, na época lá no território regional lá dos Estados Unidos, acho que, se eu não me engano, é no sul, acho que é Missouri. Então tinha um sotaque ao qual ela teve que se adaptar, a atriz. Então realmente é uma série, vale a pena assistir, né, muito interessante da história norte-americana, período contemporâneo. Foi um período da década de 1970, com a Guerra do Vietnã. Logo depois veio o caso do Watergate, que fez o atual presidente na época renunciar. Foi uma época também que, em 1973, teve a crise do capitalismo, né, que foi aquela crise do petróleo, aquela guerra diplomática entre a Arábia Saudita e Estados Unidos. Houve aquela crise que quebrou a economia norte-americana, e não só a economia norte-americana, como todos os países periféricos que dependiam do capital estrangeiro, que na época era o Brasil, né? Estava ali na época do milagre econômico, entrando o capital estrangeiro, e nessa quebrada, em 1973, teve a crise do petróleo, que arruinou toda aquela visão de economia
capitalista que estava entrando na época da ditadura militar, e os militares acabaram passando, né, o governo para os civis, com uma inflação já altíssima por causa dessa quebra do petróleo. Então, é uma série que passa diante desse contexto histórico todinho, mas, ao mesmo tempo, ela afasta um pouquinho essa política externa norte-americana e entra dentro da política interna, mostrando o contexto das lutas, das causas feministas na época, né? Então, e é interessante percebemos isso que acontece na série e analisarmos o que está acontecendo hoje, que realmente hoje o movimento feminista tem causado muita, digamos assim, uma militância bem acirrada em torno do atual presidente que está acontecendo, não só o movimento feminista, como o movimento racialista, né, como a famosa frase que está ecoando aí pelo mundo inteiro, que é vidas negras importam, né? Então é muito interessante a série, recomendo também, né, na Fox, você vai assistir hoje mesmo, vai ter o episódio, todas as terças-feiras, às 23 horas. E aí, professora, tem mais alguma coisa a falar? Não, é isso, eu vou só acrescentar aqui o que você falou, eu acredito que o movimento, a maior oposição que o Trump tem hoje nos Estados Unidos são as mulheres, né, e o movimento antirracista, de fato, né, e justamente porque ele mobilizou, né, ele bateu muito nas pautas identitárias, então ele criou também, ele sabe que ele estava criando essa oposição e soube construir uma política que tem como inimigo, né, esses movimentos. Mas é isso. Inclusive, falando do movimento feminista, eu tenho um livro atual que fala, inclusive, da ascensão do Donald Trump, um livro do cientista político aqui, né, o Andy Brown, Nas Ruínas do Neoliberalismo, né, uma militante feminista chamada Wendy Brown, eu recomendo, né, ela fala como é que aconteceu a ascensão do Donald Trump, é uma causa que está acontecendo lá nos Estados Unidos, mas você lendo o livro, né, você consegue se encaixar o que está acontecendo também aqui no Brasil, né? Então, no livro, ela fala que todo o plano neoliberal acabou criando os Frankensteins ditatoriais, né, Frankensteins antidemocrata, que é o Trump, no caso aqui do Brasil, né, o Bolsonaro. Então, o livro recomendo, é um livro de uma feminista, isso mostra como que a causa feminista está bem fortalecida lá dentro dos Estados, no contexto norte-americano. Então, eu recomendo também o livro, aqui de última hora. Espero que todos tenham gostado aí da live, né? Tivemos problemas técnicos, mas acontece, né? É a primeira live, na segunda vamos melhorar mais um pouco, mas a professora Andréia agora vai ficar aqui, né? Vai aparecer com a gente aqui todas as quintas-feiras, né? Então, o programa vai no ar a quinta-feira, né? A live é gravada, mas na quinta-feira vai estar no ar aí no canal Jovens Cronistas, e todas as quinta-feiras a professora vai trazer aí uma resenha, né, na semana para a gente, uma série, um filme, algum documento histórico, né, que tem a ver com a disciplina da história. Como a professora é uma especialista, né, em história, né, doutoranda, futura doutora, então ela vai ter muito conhecimento para compartilhar aqui conosco. Então, professora, muito obrigado aí pela estreia, gostei muito, né, vamos aí, que seja a primeira de muitas lives aí da resenha na história. Obrigado. Obrigada, Jonas, pelo convite, é ótimo bater um papo com você, espero que todos tenham gostado.